O torcedor colorado tá vivendo isso já há muito tempo, né? Ele se prepara para o jogo do Inter no Beira-Rio, ele é um evento. O torcedor vai, ontem até tava bem ruim o tempo, tava difícil de fazer aquele churrasquinho ali na frente do estádio e tal. Mesmo assim, a gente conseguiu dar um jeito, eu fiz o meu churrasco lá no Nego Velho ali, e depois curti com a minha família, com a minha mãe, com o meu filho, o Beira-Rio. Mas a rotina do Inter é essa, né? O time não ajuda, o torcedor vai, mais de 20 mil pessoas numa tarde chuvosa, e se cria uma expectativa, e a gente criou essa expectativa após o empate diante do Bahia, de que pudesse o Inter vencer o Palmeiras, né? Depois de uma semana cheia de trabalho. Mas é fato que o Palmeiras veio bem reforçado, o Palmeiras veio forte, com titulares que começaram o jogo, outros titulares que entraram no segundo tempo, e a força do Palmeiras fez com que o time conseguisse reagir e empatar o jogo num resultado que, na minha opinião, foi justo. Se alguém considera que foi injusto, seria para uma vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras foi superior ao Inter ao longo do jogo. O Inter repetiu alguns problemas de falta de força, de criação, e teve alguns valores individuais muito abaixo. Ontem, eu acho que ontem foi a pior partida do Ener Valencia com a camisa do Inter, porque ontem ele não, além de não ter criado as chances de gol, ele não errou gol, né? Não, Ele não errou porque ele não quase chegou a nada bola do jogo. nele, e ele não criou as chances, além da falta de envolvimento, assim, que me parece clara do Valência com o jogo. Então, muito mais pela expectativa que foi criada, né? A frustração, né? Ela se dá muito mais pela expectativa que foi criada, mas a gente sabia que seria um jogo muito difícil contra o Palmeiras, que veio reforçado para Porto Alegre. Acho que o Vaguinha pega bem, né? Porque o gol aos 42, ele passa essa impressão, o Inter quase ganhou. De fato, quase ganhou. Mas não foi um jogo que o Inter estava ganhando o jogo, assim, meio que, não vou dizer que por acaso, mas assim, o gol sai num lance estranho, né? Que tem uma disputa do Bruno Henrique com o jogador do Palmeiras, com o Lázaro, se eu não me engano. Aí o Lázaro fica caído, o Palmeiras fica naquela, se vai ter a falta, se não vai ter, o Inter segue atacando, e o Bruno Henrique acaba pegando a bola livre exatamente na frente da área onde o Lázaro estava caído no lance, acerta um belo chute, é uma jogada, né, um lance individual do Bruno Henrique. E depois o Palmeiras se expõe. O Palmeiras ataca muito, coloca muita gente no campo de ataque. O segundo tempo ele é jogado todo no campo do Inter. E porque o Palmeiras está assim se expondo, o Inter tem alguns contra-ataques. Mas a gente olha os melhores momentos, não tem nenhuma chance clara de gol do Inter no segundo tempo. Então, mesmo tendo o espaço. Tem aquele chute do Wesley torto ali, aquele lance é um lance na frente do gol. Mas assim, então o Inter não aproveitou esse espaço para criar. E o Palmeiras também não criou muito, porque, claro, o Inter tinha muita gente dentro da área, muita gente ali marcando, não estava tendo espaço. Mas o Palmeiras teve 2 gols anulados. O Palmeiras depois tem o lance para fazer. Depois do gol do Rony tem mais uma chance. Então, assim, o Inter deixou escapar um resultado que estava ganhando sem ter jogado tão bem, mas 1-1 ficou de bom tamanho pelo que foi o jogo. A única finalização do Valência no jogo foi essa aí, ó. Que ele recebe meio sem ângulo e chuta, até o chute foi bom, só que ele tava sem ângulo, né? E o goleiro fez a defesa. E tem uma chance do Bernabé, que é um passe que ele domina errado, né? Isso, que ele poderia sair na cara do gol de frente e ele sai pro lado. Na cabeça do zagueiro, né? Não. Um lance que o Bernabé toca pra ele dentro da área e ele não consegue dominar certo. Acho que o Everton acaba fechando o ângulo depois. O Inter... O é um golaço, né? Um golaço de fora da área. Então eu acho que a boa notícia é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou bem. Né? O Bruno Henrique jogou bem. Que é uma função agora nova, né? Jogando nesse 4-2-3 assim, como volante. Tem algumas coisas assim de organização do time, tá? O time tá mais organizado, realmente, mas ainda falta força. Eu falei ontem no bate-bola que eu me apego muito ao que diz o Roger Machado, né? Que tem que trabalhar, baixa a cabeça. O Roger sabe do tamanho do problema que tem, e isso me deixa um pouco mais tranquilo. E eu me apego nisso e me apego na informação da questão física, que o prazo está acabando, né? Para que o time volte a render fisicamente, e vai acabar lá no final de semana contra o Atlético Paranaense. Então, com a semana cheia de trabalho, eu espero que o Inter tenha mais força para superar os adversários jogando dentro do Beira-Rio. Aí a opinião do Vaguinho, o time que não vence há mais de um mês, desde 22 de junho. Bom, quem joga sempre na dele, mas
foi vaiado, é Ener Valencia, e a gente vai ouvir um pouquinho da palavra do comandante Roger Machado sobre a espera aí, né, muita expectativa em cima do Valencia, e de vez em quando não é bem o que acontece dentro de campo. Roda aí. Eu vi o Valencia se dedicando muito, ele vai ser alvo, inevitavelmente, porque é o que pode dar mais, né? Mas a cobrança para que ele consiga nos oferecer o que ele pode, ela é frequente, mas assim também o carinho tem que ser frequente, porque paulada do lado de fora, né? E do lado de dentro não funciona. Cobrança da torcida, cobrança do próprio jogador com ele mesmo. De que forma o Valencia poderia entregar mais? Primeiro assim, Kelly, ontem foi, para mim, a pior partida do Valencia com a camisa do Inter. Tá? Não tem dúvida nenhuma. Já falei aqui, ele perde muitos gols, contra o Bahia ele perdeu, mas ele criou as situações. Ontem, ele nem isso conseguiu. E assim foi, assim, batido pelos zagueiros do Palmeiras na velocidade de uma forma até assustadora, né? Porque aquele arranque, aquela potência, ele não tem mais. Técnica, ele nunca teve, assim, para ser um jogador de drible, enfim, ele tem algumas valências importantes que sumiram, tá? Eu escrevi na minha coluna em GZH hoje que tá longe de ser o problema do Inter. Quando o time não vence, quando se tem uma sequência negativa, se busca um culpado, ou se buscam culpados, tá? E o Valencia é o nome da vez. Agora, gente, eu não posso simplesmente fazer uma análise assim, ele não tá fazendo gol, então a culpa é dele. Não. O problema do Inter, ou os problemas do Inter, eles são muito maiores do que o Valencia. Muito maiores. O Valencia não tá jogando nada. Ele precisa voltar a jogar bem. Mas se o Valencia pro Valencia voltar a jogar bem, a engrenagem precisa funcionar. Eu vi o jogo ontem da Superior, tá? Da arquibancada Superior. Em alguns momentos, isso é muito difícil de ver pela televisão, em alguns momentos, ele abriu espaço para receber uma bola em profundidade e era possível. Essa bola não vinha. Essa bola não entrou para ele ontem também. Como entrou no jogo contra o Bahia, por exemplo, que o Bernabé dá um passe para ele e depois ele ganha na velocidade e perde o gol. Então, na minha opinião, o problema central do Inter passa longe do Valencia. Longe do Ener Valencia. Que, repito, fez o pior jogo dele com a camisa do Internacional. Agora, tira o Valencia e bota quem para resolver o problema? Vão contratar outro jogador melhor que o Valencia? Eu já disse aqui, eu não sou fanzoca de jogador. Não sou fanzoca de jogador. Se me derem uma solução melhor que o do Valencia, um abraço pro Valencia. Que ele jogue no Catar, que ele jogue na Arábia. Mas, por enquanto, essa solução ela não existe e o Valencia é o meu centroavante para resolver os meus problemas. Ele melhorando em comparação com ele mesmo. E ontem assim, ele não jogou bem, mas ele só foi vaiado depois do gol do Palmeiras, né? O Inter tava ganhando o jogo e tal, tava ok. Aí quando o Inter toma o gol, que ele não tem participação nenhuma, né? O gol é um erro mais do Igor Gomes, que demora para fazer a recomposição depois que o Robert Renan faz a... Na verdade, o Igor Gomes opta por fazer a meio de impedimento quando ele podia ter corrido para acompanhar o Rony. E aí a torcida vai a ele na primeira vez que ele toca na bola. Então ele não tava jogando bem, mas a vaia para ele tá ligada ao sofrer o empate. É isso que o Vaguinha falou sobre alguns momentos que teve para ele estava pronto para receber o passe, não recebeu. O Roger falou na coletiva, né, que no intervalo chegou a conversar sobre isso. Só que aí tem a mudança do Roger, porque quando o Borré em campo, quando o Inter tinha a bola, o Gabriel Carvalho vinha para dentro, o Borré ficava por dentro e o Valencia muitas vezes atacava o espaço às costas do lateral esquerdo, do lado esquerdo do Palmeiras. Quando entrou o Luca, quando o Inter tinha a bola, era o Valencia que ficava por dentro e quem atacava as costas do lateral foi o Luca. Então ele mudou o posicionamento do Valencia no segundo tempo e aí o Valencia deixou de ter essa possibilidade de receber essa bola às costas do ala.